O que significa viver com ousadia? Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver e se entregar por inteiro. Vulnerabilidade não é fraqueza, e a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com compromisso. A vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance de nossa coragem e a clareza de nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. Ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade, isso é a coragem de ser imperfeito, isso é viver com ousadia. A escassez é o problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. Tudo, de segurança e amor até dinheiro e recursos, passa por uma sensação de inadequação ou falta. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou poderemos ter, e quanto todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna essa avaliação constante tão desoladora é que, quase sempre, comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família e nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível, propagada pela mídia, ou então comparamos nossa realidade com a visão ficcional de quanto alguém próximo de nós já conquistou. A nostalgia do passado também é uma forma perigosa de comparação. Repare com que frequência você compara sua vida atual com uma lembrança de bem-estar que a nostalgia editou em sua mente, mas que nunca existiu de verdade. Aquele sentimento de falta e privação floresce em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação, e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. A preocupação com a escassez é a versão da nossa cultura para o estresse. Ela surge depois que estivemos no limite por muito tempo e, em vez de nos unirmos para resolver o problema, o que requer vulnerabilidade, ficamos zangados e assustados. Um modo de pensar sobre os três componentes da fórmula da escassez e a maneira como eles influenciam a sociedade é refletir sobre as questões. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, excesso e escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que chamo de plenitude. Em sua essência, a vulnerabilidade enfrenta a incerteza, a exposição e os riscos emocionais. Conceitos como expressar uma opinião impopular, defender e se impor, pedir ajuda, dizer não, começar seu próprio negócio, ser o primeiro a dizer eu te amo sem saber se a declaração será retribuída, mostrar alguma coisa que escrevi ou alguma obra artística que eu tenha criado, ser promovido e não saber se terá sucesso ao novo cargo, ser demitido, se apaixonar, tentar alguma coisa nova. Enfim, verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. Se estiver imaginando o que acontece quando você atrela sua autoestima à sua arte ou ao seu produto e as pessoas gostam muito do que você faz, bom, isso pode parecer um pouco errado.
Tudo que a vergonha precisa para sequestrar e controlar sua vida está justamente aí. Você transfere sua autoestima para o que as pessoas pensam. Teve sucesso algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso. Em resumo, viver com ousadia exige a autovalorização. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. Quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, perdemos a vontade de ser vulneráveis. Se ignoramos todas as críticas, perdemos um importante feedback, mas se nos sujeitarmos à hostilidade dos outros, nosso ânimo será esmagado. É como a travessia do equilibrista sobre a corda bamba. A resiliência, a vergonha e a vara de equilíbrio e a rede de segurança são as poucas pessoas em nossas vidas que nos ajudam a verificar a validade da crítica e da desconfiança. No mundo das empresas, há um debate em curso sobre a relação entre estratégia e cultura e sobre a importância de cada uma. Enxerga-se estratégia como um plano de ação. A cultura, por outro lado, em vez de revelar o que queremos conquistar, diz muito sobre quem nós somos, dentre muitas definições complexas de cultura no contexto tratado. Aquela que mais coaduna com a visão é a mais simples. Como pioneiros do desenvolvimento organizacional, defende Alan Kennedy. A cultura é a maneira como fazemos as coisas por aqui. Essa definição parece adequada para as discussões sobre todas as culturas. A capacidade de lançar luz sobre as áreas mais escuras de nossa vida, isolamento, desânimo e luta por valorização, não apenas nos ajudam a compreender a cultura, mas trazem à tona as discrepâncias entre o que falamos e o que fazemos, ou entre as virtudes que defendemos e as que praticamos. O termo virtude desejada descreve a lista enganosa de virtudes e valores em que se baseiam nossas melhores intenções, na parede de nosso escritório, em nossos sermões como pais e em nossa visão de empresa. Se quisermos isolar o problema e desenvolver estratégias de transformação, temos que confrontar nossas virtudes desejadas com a prática, ou seja, como nós realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos. A fronteira da falta de motivação é um tema subjacente à maioria dos problemas que está em famílias, escolas, comunidades e organizações. Um comportamento típico seria o fato de nós nos desligarmos, deixarmos de nos envolver com as coisas para nos proteger da vulnerabilidade, da vergonha e da sensação de nos acharmos perdidos e sem objetivos. Também fazemos isso quando percebemos que as pessoas que nos lideram, seja os pais, os clérigos, os professores e os políticos, não estão cumprindo o contrato social estabelecido. Em um mundo cheio de incertezas, ficamos ansiosos por algo absoluto. É a reação humana para o medo. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que sabemos ou queremos ser. A distância entre as virtudes praticadas, o que, de verdade, nós fazemos, pensamos e sentimos, e as desejadas, o que desejamos fazer, pensar e sentir, é a lacuna de valores, ou o que chamo de fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo filhos. Podemos dar passos largos, saltar sobre as grandes lacunas de valores que enfrentamos em casa, no trabalho e na escola. Mas, em algum ponto da jornada,
Quando essas fronteiras chegam a um grau intolerável, nós ficamos perdidos. Essa é a razão por que as sociedades desumanizadas produzem os mais altos níveis de desmotivação. Elas criam lacunas de valores com os quais seres humanos reais não conseguem lidar. Se quisermos nos reconectar e retomar o vínculo com o outro, precisamos diminuir a lacuna de valores. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar respostas como líderes, pais e educadores de maneiras novas e incômodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes, e devemos estar preparados. Existe um compromisso industrial para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, se comprometendo a rehumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira com a qual nós trabalhamos e, definitivamente, o modo como nós lidamos com as falhas. Por mais sedutor que o exemplo da máquina possa ser para a produção industrial, organizações humanas não são máquinas e as pessoas não são peças de uma engrenagem. Seres humanos têm valores, sentimentos, percepções, opiniões, motivações e histórias de vida, ao passo que as engrenagens e rodas dentadas não os têm. Uma empresa não é a instalação física dentro da qual opera, é a rede de pessoas que nela atua. A reumanização do trabalho e da educação exige uma liderança corajosa, sendo que a própria coragem é um método de coerção bastante importante para a melhoria das condições de trabalho dos empregados. Caso não soubermos o que estamos procurando, ficar retraído pode destruir uma empresa ou uma organização antes mesmo de enxergarmos o sinal exterior de algum problema. Outro fator a ser discutido é a cultura de esconder a verdade. Assim como a culpa é um sinal de instituições fundamentais, a cultura de esconder a verdade também depende dela para manter as pessoas caladas e submissas. Quando uma instituição deixa transparecer que é mais importante proteger a reputação de um sistema e dos que detêm o poder do que proteger a dignidade humana de indivíduos ou comunidades, temos certeza de que nesse lugar a relação é sistêmica, que o dinheiro governa a ética e que ninguém assume responsabilidades. A empatia é um bem valioso. Assumir responsabilidades é uma regra e não uma exceção, e a necessidade humana primordial por aceitação não é usada para alavancar produtividade nem para cultivar culturas empresariais em que determinados comportamentos não sejam tolerados e em que todos se disponham a proteger o que mais importa, os seres humanos. Não solucionaremos as questões complexas que enfrentamos hoje sem criatividade, inovação e aprendizado estimulante. Pode-se dizer que correr riscos e ser corajoso significa se aproximar daquilo que o mundo mais precisa de nós, nossos talentos, nossas ideias e nossas paixões. E, acima de tudo, é necessário ter ousadia.